E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí falando sobre a Loteca 1141 e que infelizmente para nós que não acertamos aí na Loteca 1140 não está acumulada, né? Porque a Loteca 1140 houve ganhador, apenas um vencedor aí da cidade de Itanhaém, levou aí 852 mil reais, hein? Boa quantia, impressionante ter apenas um acertador. Agora, a partir para a próxima, né? Vamos aqui falar do segundo vídeo. Antes de começar aqui, eu queria deixar um agradecimento para o Roberto Massaro. Quero te agradecer aí por ter ajudado o canal com o Pix. Agradeço demais aí, sem palavras, viu? Bom, para quem quiser ajudar, né, tá nosso Pix aí na tela, é pix@lotecalogia.com.br. Se não for possível, curtindo, comentando, se inscrevendo no canal ajuda bastante. Sem enrolação, já enrolei demais aqui, vamos pro primeiro jogo, Grêmio e Corinthians. Jogo equilibradíssimo, né? O resultado mais comum desse confronto, óbvio, né? 0-0. 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 19 encontros, o Grêmio, jogando em casa, ganhou 10 vezes, houve 4 empates e o Corinthians ganhou 5 vezes. A diferença de gols 27-10 a favor do Grêmio. No geral, são 40 jogos entre eles. O Grêmio ganhou 13 vezes, houve 15 empates e o Corinthians ganhou 12 vezes. A diferença de gols 45-33 a favor do Grêmio também. A última vitória em casa do Grêmio contra o Corinthians foi em 2018, então o Corinthians tem um bom retrospecto aí na casa do Grêmio. Os números de aposta para essa partida: 2.05 para o Grêmio, 3.20 para o empate e 3.60 para o Corinthians. A porcentagem do jogo: 45% para o Grêmio, 29% para o empate e 26% para o Corinthians. Duas equipes aí que empatam muito entre elas, estou até achando baixo nessa porcentagem aqui no empate. O Grêmio tá vindo de uma boa recuperação aí no Campeonato Brasileiro, vem jogando bem. Contra o Corinthians jogou bem também, fora de casa. E agora, com o apoio da sua torcida, vai ser complicado para o Corinthians, né? É um jogo que tá tudo em aberto. E para essa primeira partida aqui, o meu palpite, eu tô usando um dos meus duplos. Lembrando que no meu segundo vídeo eu sempre vou com 3 duplos, tá? Aqui eu tô indo de Grêmio e empate. Jogo 2, Ceará e Guarani. O resultado mais comum desse confronto é o 2-2, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros com o Ceará jogando em casa, o Ceará ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o Guarani ganhou apenas 1 vez. No geral, nos últimos 10 confrontos, o Ceará ganhou 2 vezes, houve 5 empates e o Guarani ganhou 3 vezes. Na temporada passada, o Ceará jogando em casa perdeu para o Guarani por 3-0 e na casa do Guarani o jogo foi 0-0. Os números de aposta para essa partida: 1.55 para o Ceará, 3.60 para o empate, 7.0 para o Guarani. A porcentagem do jogo: 61% para o Ceará, 26% para o empate, 13% para o Guarani. Essa porcentagem está muito alta aqui para o Ceará, porque o Guarani vem numa situação muito difícil aí no campeonato. É bem complicado vencer o Ceará lá, para qualquer equipe. E o Guarani, na fase que está, eu não estou acreditando que consiga pelo menos empatar, viu? Nesse palpite aqui eu estou indo seco no Ceará, mas pode acontecer, né? A maior zebra da rodada tá aí, né? Jogo 3, Vasco da Gama e Atlético Goianiense. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Vasco jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 1 empate e o Atlético Goianiense só ganhou 1 vez. Que pedreira pro Atlético Goianiense, hein? A diferença nos gols aí, 15-3 a favor do Vasco. No geral, são 19 jogos entre eles, o Vasco ganhou 11 vezes, houve 5 empates e o Atlético Goianiense ganhou 3 vezes. A diferença de gols também é a favor do Vasco, 24-11. As odds para essa partida: 1.75 para o Vasco, 3.60 para o empate, 4.50 para o Atlético Goianiense. A porcentagem do jogo: 53% para o Vasco, 26% para o empate, 21% para o Atlético Goianiense. Como nós vimos, né, no último jogo aí o Atlético Goianiense está vindo de derrota, o Vasco está vindo de empate, um jogo difícil aí contra o Bragantino. O Vasco já tinha conseguido um empate, se eu não me engano, aí no primeiro jogo contra o Atlético Goianiense. Agora jogando em casa, um time mais entrosado aí com Felipe Coutinho. Acredito que vai dar muito trabalho aí pro Atlético Goianiense conseguir arrancar pelo menos um empate, viu? Para essa partida aqui eu tô indo seco no Vasco, mas caso você tenha o costume de jogar mais que 3 duplas,
duplos, eu também colocaria empate nessa partida aqui. Jogo 4, agora começa as pedreiras, né? Alavés e Huesca. Eu não tenho nenhuma informação sobre essa partida. O que eu trago aqui são os últimos jogos aí dos últimos 7 anos, né? São 5 vitórias para o Alavés, não há empate entre eles e são 3 vitórias para o Huesca. O último jogo entre eles foi em abril de 2023 pela segunda divisão. O Alavés na casa do Huesca venceu por 1-0. Antes disso, em setembro de 2022 também pela segunda divisão aí do Campeonato Espanhol, o Alavés em casa venceu o Huesca por 2-1. Números de aposta não tem nada e a porcentagem também não vou ter nada. Que partida complicada essa, viu? Como tinha falado aí no vídeo anterior, é a mesma coisa de você pegar lá aqueles jogos de final de ano, né? Tipo, amigos do Denilson contra amigos do Ronaldinho Gaúcho e querer fazer uma análise em cima desse jogo aí para saber quem é que vai ganhar. Além de ser dois times não muito conhecidos da Espanha, é um amistoso e ainda por cima começo de temporada. Bom, olhando os números aqui, a única coisa que tem para fazer, né, e vendo as informações aí do vídeo anterior, é ir seco no Alavés e contar com a sorte, sinceramente contar com a sorte. Jogo 5, Arsenal e Bayer Leverkusen. Aqui o jogo do Arsenal não é na casa dele, né? Mas eu tentei trazer algumas informações aqui que possa fazer algum sentido pra gente, né? Porque é outro jogo aí, apesar do nome, né? Apesar de ser duas equipes já maiores, é começo de temporada e amistoso, né? O Arsenal ganhou 3 jogos consecutivos em casa. O Bayer Leverkusen não perdeu nenhum dos seus últimos 28 jogos fora. Lembrando, né, que ele foi finalista da Liga Europa e acabou perdendo, né, para o Atalanta lá de 3-0. Eu acho que essa foi a única derrota aí da temporada. Fez uma temporada 2023 aí quase que perfeita, né? O Arsenal conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 9 jogos. E o Arsenal, 48% das vezes, vence o primeiro tempo. E o Bayer Leverkusen, 62%. Os números de aposta para essa partida: 1,95 para o Arsenal, 4,20 para o empate e 3,32 para o Bayer Leverkusen. A porcentagem do jogo: 49% para o Arsenal, 22% para o empate e 29% para o Bayer Leverkusen. Aqui é mais uma partida que cabe um duplo, né? Eu tô indo seco nessa partida, mas se você fosse de duplo, eu iria de Arsenal e empate. Mas aqui, como eu tô indo seco, eu tô indo de empate entre eles. Jogo 6, Aston Villa e Atlético de Bilbao. Aqui algumas informações: o Aston Villa perdeu 3 jogos consecutivos. O Aston Villa, 37% das suas partidas ele vence o primeiro tempo. Já o Atlético de Bilbao, 47% das suas partidas vence o primeiro tempo. No segundo tempo é 37% para o Aston Villa e para o Atlético de Bilbao 47%. Esse jogo aqui provavelmente não é na casa do Aston Villa, né, como se trata de um amistoso, mas fala que em casa por 1-0 ele vence 88% dos seus jogos, né? Então, quem tiver indo no Aston Villa aí, esperar que ele saia na frente para conseguir segurar esse resultado aí. Números de aposta não tenho nada, a porcentagem também não. E para esse palpite aqui, eu tô levando muito em consideração o que eles fizeram, né, no último campeonato, né? Como foi o ano das duas equipes, né? O Aston Villa em alguns momentos aí até brigou de igual para igual aí com os grandes, né, da Inglaterra. O Atlético de Bilbao também fez um bom campeonato aí, espanhol. Mas é um jogo muito difícil por se tratar de começo de temporada, né? Aqui eu tô indo seco na vitória do Atlético de Bilbao. Pelo o que eu vejo das duas equipes, assim, quando eu acompanho, o Atlético de Bilbao ele encaixa melhor aí no tipo de jogo do Aston Villa, né? Vamos ver se confirma, porque como são de países diferentes, né? Isso aí também leva muito em consideração. Não dá pra saber se eles vão colocar um time titular, se vão colocar as novidades da nova temporada. Então é muito complicado. Jogo 7, Southampton e Lazio. A Lazio tem uma sequência aí de 3 jogos com vitórias. A Lazio não perdeu nenhum dos seus últimos 11 jogos. A Lazio, jogando fora, não perdeu seus últimos 5 jogos. Lembrando que também aqui é outro amistoso, né? E a Lazio conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 11 jogos. Números de aposta eu não tenho nada e a porcentagem também não. A Lazio, como disputa um campeonato mais pegado, já está acostumado, né, a um jogo com mais divididas, acredito que, como é um começo de temporada, a Lazio possa se dar bem, né, pelo ritmo de jogo aí do Southampton, que é mais cadenciado devido ao campeonato inglês, e por esse motivo, assim, acreditando que a Lazio vai ter mais pegada, eu tô indo seco na vitória da Lazio. Jogo 8, Atlético Mineiro e CRB.
O Atlético Mineiro não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos. O Atlético Mineiro ganhou 3 jogos consecutivos em casa. O CRB não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. E o CRB não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos fora. Que dureza aí para o CRB, hein? Os números de aposta para essa partida: 1,27 para o Atlético Mineiro, 5,50 para o empate, 9,50 para o CRB. A porcentagem do jogo: 73% para o Atlético Mineiro, 17% para o empate, 10% para o CRB. O Atlético Mineiro, se a gente for ver, já era para ter vencido a primeira partida. Tomou um susto aí de ter tomado 2 gols e tá perdendo por 2-0. Foi buscar o resultado, conseguiu a virada, foi tirar desse gol da virada aí por uma questão aí de milímetros, né? Porque a bola pegou no braço do Vargas. E agora o Atlético Mineiro jogando em casa é muito difícil ir contra, né? A não ser que você esteja acreditando muito aí numa zebra, né? Do CRB vencendo. Eu, por enquanto, eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Jogo 9, Bahia e Botafogo. Esse jogo aqui vai ser complicado, hein? O resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 6 vezes. Houve 3 empates e o Botafogo só ganhou 2 vezes. A diferença de gols é de 17-11 a favor do Bahia. No geral, são 24 jogos entre eles. O Bahia ganhou 11 vezes, houve 5 empates e o Botafogo ganhou 8 vezes. Diferença de gols bem equilibrada, 33-32 também a favor do Bahia. O Bahia não ganhou em seus últimos 5 jogos, hein? Começou muito bem o campeonato, agora deu uma caída aí na temporada. Os números de aposta para essa partida: 2,30 para o Bahia, 3,10 para o empate, 3,10 para o Botafogo. A porcentagem do jogo: 40% para o Bahia, 30% para o empate, 30% para o Botafogo. Acredito que esse aqui vai ser um dos jogos mais equilibrados aí da rodada. O primeiro jogo já foi empate entre eles na casa do Botafogo. Botafogo vai ter que se superar aí para vencer o Bahia. E para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, né? Eu tô olhando aqui esses números, mais as informações do vídeo anterior e vendo como o Botafogo tá jogando, eu tô indo seco no empate entre eles, porém eu vou colocar uma vitória aqui do Botafogo buscando uma surpresa, viu? Jogo 10, Bragantino e Atlético Paranaense. Nos últimos 6 encontros, o Bragantino jogando em casa ganhou 4 vezes, houve nenhum empate e o Atlético Paranaense ganhou 2 vezes. A diferença de gols: 9-6 a favor do Bragantino. No geral, são 13 jogos entre eles, o Bragantino ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Atlético Paranaense ganhou 5 vezes. Diferença de gols também a favor do Bragantino, 17-15. Jogando em casa, o Bragantino não perdeu para o Atlético Paranaense nos seus últimos 3 encontros, hein? Uma informação bem importante. O resultado do jogo de ida do Atlético Paranaense e Bragantino foi 2-0. Então o Bragantino aí precisa reverter esse placar aí, ou pelo menos fazer 2 gols, né, para ir para os pênaltis. Os números de aposta para essa partida: 2,0 para o Bragantino, 3,25 para o empate, 3,80 para o Atlético Paranaense. A porcentagem da partida: 46% para o Bragantino, 29% para o empate, 25% para o Atlético Paranaense. Bom, eu achei uma surpresa, né, o Bragantino ter perdido a primeira partida por 2-0. Acreditava que poderia ter perdido, mas por 2-1 ou 1-0. Tô acreditando que nesse segundo jogo aqui o Bragantino vai vir com tudo. Acredito aí que o Caixinha vai colocar um time bem ofensivo. O John tá iluminado, acabou de chegar aí no Bragantino, tá fazendo muitos gols para um jogador que acabou de chegar. E para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Bragantino. Se essa partida for 1-0 ou 2-1 já vai nos ajudar aqui, né? Mas é uma partida bem equilibrada, hein? Jogo 11, Ipiranga e Caxias. O Caxias tá vindo de derrota aí no final de semana para o São Bernardo, né? Como de praxe aí para todos os jogadores, fizeram trabalhos regenerativos nessa segunda-feira. É o que eu tenho de informações sobre o Caxias. E o Ipiranga jogou contra a Ferroviária e perdeu, né? Essa derrota do Ipiranga foi em casa e isso aí garantiu a classificação da Ferroviária aí para a próxima fase aí do Brasileirão Série C. Então, os dois times aí vindo de derrotas, né, nos últimos jogos. Aqui nessas informações é bom também ver ali que são 8 derrotas, né, do Caxias no campeonato. Muitas derrotas. Os números de aposta para essa partida: 1,90 para o Ipiranga, 3,20 para o empate, 4,15 para o Caxias. A porcentagem do jogo: 49% para o Ipiranga, 29% para o empate, 22% para o Caxias. Jogo bem complicado, né? Porque, sinceramente, a gente, pelo menos eu, né, boa parte das pessoas não acompanha a Série C, a não ser quem torce mesmo para o Ipiranga, para o Caxias, que tá ali sempre acompanhando, né, buscando informações. Mas como a gente viu no vídeo anterior, né, o Ipiranga tá bem melhor, assim, mais bem colocado no campeonato do que o Caxias. Vai estar jogando em casa
O Caxias ele tá flertando aí com a zona de rebaixamento, né? Então é um jogo bem complicado para o Caxias. É um jogo aí do estado do Rio Grande do Sul, né? Entre essas duas equipes. E aqui eu tô levando muito em consideração o mando de campo aí do Ipiranga. Eu tô indo seco na vitória do Ipiranga. Jogo 12, Palmeiras e Flamengo, hein? Que partida é essa também, hein? O resultado mais comum desse confronto, quando o Palmeiras joga em casa, é 1-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. O resultado mais comum do confronto, no geral, é 1-1 também. 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 20 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 6 vezes. Houve 8 empates e o Flamengo ganhou 6 vezes. No geral, são 43 jogos entre eles. O Palmeiras ganhou 13, houve 16 empates e o Flamengo ganhou 14 vezes. Os números de aposta para essa partida: 2.10 para o Palmeiras, 3.50 para o empate, 3.25 para o Flamengo. A porcentagem do jogo: 44% para o Palmeiras, 27% para o empate, 29% para o Flamengo. Esse jogo aqui, se você tem o costume de colocar triplos, né, já sabe, né? Esse é o jogo, viu? Tem que colocar triplos e só curtir a partida. Eu, olhando os números aqui e vendo, né, como é que foi a primeira partida, a gente sabe que o Palmeiras tem aquele poder de reação. Tô acreditando que com a ajuda da torcida o Palmeiras vai buscar aí um placar, mas é um jogo difícil, né? Tá jogando contra uma equipe que sabe jogar muito bem essas partidas, aguenta muito bem a pressão, tem elenco, tem experiência, e se o Palmeiras der um vacilo, o Flamengo marca. Então, por esse motivo, eu tô indo de Palmeiras e Flamengo. Mesmo o histórico aqui mostrando muito empates entre eles, eu tô acreditando mais na vitória de um time ou de outro. Jogo 13, Fluminense e Juventude. Nos últimos 8 encontros, o Fluminense jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 2 empates e o Juventude só ganhou uma vez. A diferença de gols 21-9 a favor do Fluminense. No geral, são 16 jogos entre eles. O Fluminense ganhou 6 vezes, houve 4 empates e o Juventude ganhou 6 vezes. A diferença de gols também a favor do Fluminense, 30-22. A última vitória do Juventude como visitante foi em 2005. Que pedreira, hein? O Fluminense está vindo de uma sequência aí de 3 vitórias. Se eu não me engano, acho que até mais, viu? Se eu não me engano, acho que já é a 5ª vitória consecutiva aí do Fluminense. Os números de aposta para essa partida: 1.48 para o Fluminense, 4.20 para o empate, 6.50 para o Juventude. A porcentagem do jogo: 63% para o Fluminense, 22% para o empate, 15% para o Juventude. O Juventude estava encaminhando uma boa vitória, né, com uma vantagem aí de 2 gols de diferença, só que foi tomar aquele golzinho ali quase que no final da partida, dando muita esperança aí para o time do Fluminense. E o Fluminense com certeza vai encher o estádio, provavelmente o jogo aí no Maracanã vai estar lotado, a torcida empurrando, né, porque o time quando tava ruim já tava ajudando, imagina agora que tá vencendo, então vai ter muito apoio aí da torcida. Acredito que o Fluminense vence essa partida, por isso eu tô indo seco na vitória do Fluminense. Não sei se classifica, mas eu acredito que a vitória na partida é do Fluminense. Jogo 14, Goiás e São Paulo. Resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 17 encontros, o Goiás jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 2 empates e o São Paulo ganhou 7 vezes. Até que tá equilibrado. Diferença de gols também muito equilíbrio, 22-21 a favor do Goiás, e no geral são 34 jogos entre eles. O Goiás ganhou 13 vezes, houve 3 empates e o São Paulo ganhou 18 vezes. A diferença de gols 49-39 a favor do São Paulo. As odds para essa partida: 3.40 para o Goiás, 3.30 para o empate, 2.0 para o São Paulo. A porcentagem do jogo: 27% para o Goiás, 28% para o empate, 45% para o São Paulo. Bom, para essa partida aqui, no primeiro jogo o Goiás estava deixando o jogo difícil, porém teve aquela expulsão que acabou beneficiando aí mais o São Paulo, né? Olhando como base o jogo do São Paulo contra o Flamengo, o São Paulo jogou muito bem, mesmo com um time misto, agora com os jogadores descansados, mesmo fora de casa aí com um placar aí de 2-0, é bem capaz aí que o Goiás vai vir para cima e vai deixar espaços, né, para o São Paulo aí aproveitar. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do São Paulo, mas se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria um empate entre eles. Bom, pessoal, essas aqui foram as informações aí do segundo vídeo da Loteca 1141. Se essas informações forem úteis, né, para lhe ajudar a fazer os palpites,
Se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe, deixa aí seus comentários. Quero saber quais são os seus palpites, se você tem alguma informação aí privilegiada que possa nos ajudar. E também, se quiser colocar qualquer coisa, ficar na resenha aí nos comentários, fique à vontade. É muito engraçado os comentários. O Gebson colocou ali que ele fez 4 pontos, né, nessas últimas lotecas, só que ele tá guardando tudo para as próximas, né? Então, às vezes é engraçado você ver esses comentários. Mas é isso aí. Desejo sorte para todo mundo. Mais uma vez quero agradecer aí o Roberto pelo Pix. Vamos para cima aí desses 14 pontos e até o próximo vídeo. Fui!